O tema da mensagem de hoje, evidentemente que ela está voltada para essa data, para esse período de festa, de celebração, em que nós lembramos do nascimento do Senhor Jesus. Já faz parte da cultura dos países, dia 25 de dezembro, celebrarem o nascimento do Senhor Jesus. E nós aproveitamos essa oportunidade para compartilhar a palavra do Senhor, porque sabemos que é um período, um tempo em que os corações estão mais quebrantados, as famílias estão mais voltadas entre si. É um tempo muito abençoado para que você possa receber a palavra. O tema dessa noite é esse daí. Vamos lá, igreja, 1, 2, 3. Aleluia, aleluia. O nascimento de Jesus é o cumprimento de uma promessa. O nascimento de Jesus. A Bíblia diz em Isaías 9,6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será... Vai, igreja. Ou seja, o nascimento dele é o cumprimento de uma promessa que começou lá em Gênesis e se estendeu por toda a palavra. O nascimento de Jesus não é um evento isolado no Novo Testamento e nem surge de um vazio histórico. O nascimento de Jesus, registrado no Novo Testamento, é o cumprimento de uma promessa de Deus pré-anunciada no nosso Velho Testamento. Tudo começa lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o proto-evangelho de Deus, em que Deus anuncia, olha só, Deus anuncia o nascimento de um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Quem pisou na cabeça da serpente? Diga, Jesus Cristo. Jesus é esse descendente que a Bíblia está falando em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em Gênesis capítulo 49, versículo 10, tem uma promessa de um rei que viria da tribo de Judá, e Jesus é o leão da tribo de Judá. Eu estou apenas discorrendo aqui o que o nascimento de Jesus é, na verdade, o cumprimento de uma profecia, de algo que realmente deve se cumprir e se cumpriu. Há alguns salmos messiânicos, como o Salmos 22, o Salmo 110, que descrevem, esses dois salmos, se vocês quiserem em casa lerem, eles descrevem a vida, o ministério, o sofrimento, o sacerdócio e o reinado do Senhor Jesus Cristo. São salmos messiânicos. Jesus é um rei, Jesus é um sacerdote, Jesus veio da ordem de Melquisedeque. Na literatura profética, há diversas referências a Jesus Cristo, entre eles destacam-se os profetas Isaías e Miqueias. Isaías, profeta maior, Miqueias, profeta menor. Isaías capítulo 7, versículo 14, afirma: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Para se cumprir a Escritura, 500 anos antes de tudo acontecer, já a Bíblia já profetizava e o cumprimento dessa promessa. Isaías 9 fala sobre o nascimento de um menino. Isaías capítulo 52, 53 apresenta Jesus Cristo como sendo o servo sofredor. Miqueias capítulo 5, versículo 2 aponta o local do nascimento de Jesus. Olha o que diz o texto: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que profecia poderosa, irmãos. De ti
Belém sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mateus, ao narrar o nascimento, a vida e o ministério de Jesus, relacionou esses acontecimentos do Velho Testamento, demonstrando para nós que a chegada de Jesus ao mundo não se trata de um mero evento histórico, mas de um cumprimento da promessa de Deus. Amém, queridos? Dessa forma, o nascimento de Jesus revela a fidelidade de Deus em cumprir o seu plano de redenção da humanidade. O Natal, irmãos, é uma celebração do amor e da fidelidade de Deus. Deus falou e se cumpriu, cumprindo a sua promessa. Deus enviou o seu Filho, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O nascimento de Jesus é a chegada de um rei, mas também a chegada de um redentor, conforme prometido. O nascimento de Jesus é também uma mensagem de esperança. Além de ser o cumprimento de uma promessa, o nascimento de Jesus também é uma mensagem de esperança para o mundo. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso aqui é uma profecia sobre o que Jesus faria, qual era a função, qual era o plano, qual era o propósito. O povo que andava em trevas, Jesus veio, nasceu, para que o povo que anda em trevas, na escuridão, pudesse enxergar essa luz e pudesse andar debaixo dessa luz. O nascimento de Jesus, ele trouxe esperança para a humanidade, num contexto marcado pela angústia, pela dor, pelo sofrimento, pela desesperança, pela escravidão, pela escuridão. Surge uma luz chamada Jesus, Emanuel, Deus conosco. O nascimento de Jesus muda o cenário da humanidade. A partir do nascimento de Jesus, o mundo dividiu-se em dois, antes de Jesus e depois de Jesus. E esse cenário incomoda, essa luz começa a incomodar as pessoas que andam em trevas, mas também faz ressurgir a esperança de muitos que se encontravam escravizados e almejavam viver uma liberdade verdadeira, saindo debaixo da opressão. Assim Jesus nasceu como uma esperança para o mundo. O nascimento de Jesus faz brilhar uma esperança, faz renascer no coração do homem essa esperança de uma vida abençoadora, de sair debaixo da escravidão de Satanás, para então viver debaixo do senhorio de Cristo, Jesus o nosso Senhor. Veja bem, queridos, que há muitas pessoas que, embora no Natal, celebram o nascimento de Jesus, mas infelizmente eles não querem andar debaixo dessa luz, debaixo dessa esperança. Mas Jesus veio para isso. E talvez, eu vou dizer uma coisa para você, talvez você já tenha ouvido falar de Jesus a vida inteira. Interessante que essa semana, eu não sei, eu acho que eu estava com a minha esposa, e foi ela mesma, ela disse assim: amor, tanta gente perdida, né? A gente estava passando em determinado lugar, muita gente, uma multidão de pessoas, e aí ela fez esse comentário, né? E eu disse assim, não adianta falar de Jesus para elas, porque elas já sabem sobre Jesus, elas já ouviram falar de Jesus, elas inclusive celebram o nascimento de Jesus, inclusive elas até creem nesse Jesus, mas elas não querem caminhar com esse Jesus. Caminhar com Jesus é caminhar com a palavra dele. Caminhar com Jesus é estar com ele, é ter comunhão com ele, é fazer uma aliança com ele. E aí, no Brasil,
é como jogar pérolas aos porcos. Se você sentar com uma pessoa e falar assim: eu quero falar de Jesus para você, ela vai dizer para você assim: não, mas eu já sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus veio para salvar o mundo, Jesus não sei o quê. Elas vão falar sobre Jesus. O que então elas precisam, pastor? Elas precisam ter um encontro com esse Jesus. Elas precisam se converterem a esse Jesus. Elas precisam se colocarem debaixo dessa luz, para que elas possam abrir os olhos e enxergarem uma vida maravilhosa com Jesus Cristo. Quantas pessoas perdidas, quantos lares destruídos, quantos casamentos acabados, quantos jovens e adolescentes destruídos, embora todos eles, nessa época, celebram o nascimento de Jesus, mas sem entenderem o que isso significou para a humanidade, o que isso significa para você, para ele, para essa pessoa que celebra o nascimento, que dia 25 talvez estará lá na sua família, sentado à mesa, para poder celebrar. Nós estamos aqui. Você já parou para perceber que muitos celebram o nascimento, mas não entendem sobre esse nascimento? Muitos acreditam nessa história. Talvez você conheça canções, versículos, histórias sobre Jesus, mas hoje o Espírito Santo está falando para você e está fazendo uma pergunta para você: esse Jesus, ele já nasceu em você? Você já experimentou o novo nascimento, como Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3 de João? Jesus olha para ele: você conhece a lei, você conhece a Bíblia, você é um homem religioso, você é um doutor da lei, mas Nicodemos, importa que você nasça de novo. O homem que conhecia a lei, que conhecia a palavra, que cria em Deus, Jesus fala para ele: é necessário você nascer de novo. E ele não entendeu nada. Sabe, tem muita gente que ouve falar sobre Jesus, que crê em Jesus, mas que não entendem o verdadeiro propósito de Jesus ter nascido. O propósito dele ter nascido é gerar uma esperança, um novo nascimento na sua vida. E eu não falo aqui de religião, eu não falo de costume, eu estou falando de vida. Jesus disse assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quem é a vida? É Ele, pastor. Então, se eu não estou no caminho dele, que vida que eu estou tendo? O nascimento de Jesus revela essa verdade. Talvez você conheça Jesus de ouvir falar, talvez já tenha até caminhado com ele um dia, talvez, mas hoje o Espírito Santo te chama para algo que seja profundo. Do que, pastor? Não somente crer nele, mas deixar ele nascer de novo dentro da tua vida, na tua casa, na tua família. É isso que Deus, na verdade, quer de todas as pessoas. Milhares de pessoas ao redor do mundo, dia 25, celebram a chegada daquele que é rei, daquele que é senhor, daquele que marcou a história do mundo, mas que milhares dessas pessoas continuam cegas, caminhando debaixo das trevas, sem direção, se destruindo, e Jesus se apresenta como luz. Mas é verdade, pastor. Por quê, pastor? Porque as pessoas sabem que Ele é a luz. Por que elas não se colocam debaixo disso? Ele é a nossa luz. É porque a luz revela quem somos nós. As pessoas querem se esconder, e Jesus, a luz dele, mostra quem nós somos, o que nós precisamos melhorar, aonde nós precisamos aperfeiçoar, aquilo que precisamos arrepender. Esse Jesus Cristo não quer ser apenas lembrado. O Pai não enviou o Filho simplesmente para ser lembrado em datas comemorativas, sobretudo essa data, 25 de dezembro, que nós amamos.
esse período de festa do nascimento, mas ele não quer ser lembrado. O que ele quer, pastor? Ele quer habitar nas pessoas. E não adianta a pessoa dizer assim: mas eu tenho Jesus no meu coração, pastor. Não, Jesus não quer ficar no teu coração. Jesus quer ser Senhor do teu coração. O teu coração envolve seus sentimentos, o teu coração envolve suas decisões, o teu coração envolve tudo aquilo que você faz. Ele quer ser o Senhor do teu coração. Ele não quer estar dentro da tua casa, num cômodo ou na sala, sentado. Jesus está lá na minha casa, mas Ele é Senhor da tua casa? Ou Ele é apenas um convidado que entrou, você senta aí. Quando eu precisar do convidado, eu falo com ele. Não, Jesus não quer ser só uma visita, Jesus quer morar. E quem mora, irmão, pertence. E quem pertence, desfruta daquilo que tem, desfruta da herança. E ao mesmo tempo, aquele que pertence se envolve, se compromete, porque ele entende que aquilo ali também é dele. Por isso que tudo que é teu também é meu, disse Jesus em João capítulo 17. O que é meu é do meu Pai, o que é do meu Pai é meu. E quem está comigo, o que é do meu Pai, o que é meu também é teu. Somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que Paulo, na sua célebre frase, ele diz em Gálatas 2:20: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele nasceu para viver em você. Aleluia. Você pode dar glória a Deus por isso? Então veja, todo nascimento começa com um sim. Todo nascimento começa com uma entrega. Sabe aquelas vezes que você vem numa igreja evangélica sobretudo, e que no final, muitas vezes o pastor faz um convite às pessoas para entregarem a sua vida a Jesus? É isso aí, é um sim. Jesus Cristo nasceu. Esse novo nascimento na nossa vida começa com um sim. Ele está falando para você: eu posso nascer na tua vida? Você entrega a sua vida para mim? Ele está aguardando uma resposta sua. Não, mas eu sou da igreja, mas eu sou religioso. Não, mas eu creio nele. Não, a pergunta dele não é essa. A pergunta dele é se ele pode nascer na sua vida. Um novo nascimento para você. Todo nascimento começa com um sim, com uma entrega. Irmãos, Maria, quando disse sim, ela não estava em um púlpito. Ela estava numa rotina comum, simples, de uma moça que estava noiva. E é exatamente nessa rotina do dia a dia que Deus costuma aparecer. Ela não tinha status, não tinha controle, não tinha garantias, mas tinha um coração ensinável. Maria não tinha todas as respostas. Ela tinha perguntas, ela tinha medo, ela tinha riscos, ela tinha consequências por ser uma moça noiva, e que Deus falou para ela através do anjo: Deus te escolheu para que o seu ventre pudesse ser gerado o filho dele. Olha as consequências. Quando uma pessoa pensa, antes dela entregar-se a Jesus, eu sei que muita coisa passa na cabeça da pessoa. Antes dela dizer sim para Deus, ela está pensando nos riscos, no medo, nas consequências. O que eu vou ter que renunciar, o que eu vou ter que deixar. Agora a minha vida eu vou ter que... E o que as pessoas vão dizer? Você pensa, Maria naquele momento, a mesma coisa. Os riscos, os medos, as consequências. Mas diante de todo exame que ela fez, diante de toda avaliação que ela fez, daquilo que o anjo do Senhor falou para ela: você é uma mulher agraciada, Deus te escolheu para isso. Mesmo diante de todas as possibilidades de ser rejeitada pelo noivo, de ser rejeitada pela sociedade por ser uma moça, e que ficaria grávida, sem uma relação, diante de todos os riscos, de ser abandonada pela casa, pela família, pela sociedade, de ser deixada pelo noivo,
ela disse sim para Deus. E toda pessoa que diz sim para Deus, toda pessoa que se entrega para Deus, meu querido, não tem como não dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, em nome de Jesus. Deus te convida nessa noite a você dizer sim para Ele. Você que está aqui nessa noite, que tem protelado, que tem deixado para depois, que tem pensado nos riscos que você de repente vai ter. Eu vou ter que deixar isso, vou ter que renunciar aquilo. O que o amigo vai dizer, o que vai acontecer? Pastor, a vida que eu vivo hoje não dá para ainda dizer sim. Tem gente que quer melhorar primeiro, deixa eu acertar a minha vida para depois dizer sim para Deus. Você nunca vai conseguir isso, porque o diabo nunca vai deixar você consertar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele não quer que você diga sim para Deus. Ele não quer que você se reconcilie com o Senhor. Ele não quer que Jesus nasça na tua vida, porque ele sabe que se Jesus nascer na tua vida, ele vai perder mais um. A luz vai resplandecer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Maria não tinha todas as respostas, mas ela disse assim. A igreja pode ler? Eis aqui. Apesar de tudo, Senhor, que eu vou ter que abrir mão, apesar de toda a vergonha que eu vou passar, apesar das explicações que eu vou ter que dar para o meu noivo, que eu não sei, ele não vai acreditar, apesar de ter que falar para os meus pais que o Senhor apareceu e que disse que eu sou uma mulher agraciada dentre todas as mulheres, e que eu vou gerar um filho que não é fruto de um relacionamento com o meu esposo, ou seja, que seria o meu esposo José. Apesar de tudo que eu vou passar, eu quero dizer sim para o Senhor. Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua palavra, louvado seja o nome do Senhor. Esse sim não foi confortável, claro que não, já estou explicando isso aqui. Quando alguém diz sim para Deus, quando alguém diz assim, olha, eu entrego a minha vida, quando alguém diz assim, eu vou fazer uma aliança, eu vou me tornar seguidor de Jesus, quando alguém fala sim para Deus, de alguma forma, aquele sim não vai ser confortável, vai trazer consequência, vai trazer riscos, vai trazer zombaria, vai trazer sofrimento, vai trazer renúncia. Não é um sim confortável. É por isso que muita gente acredita no nascimento, muita gente celebra o nascimento, mas muita gente, infelizmente, continuam debaixo das trevas, porque dizer sim para Deus não é uma coisa simples. É você entregar a sua vida. Não está associado a uma religião. Dizer sim para Deus não se restringe ou se limita a pertencer a uma igreja local. Não. É muito mais profundo. Dizer sim para Deus, se entregar ao Senhor. Por quê, pastor? Porque quando Cristo nasce em nós, Ele confronta o que precisa morrer em nós, para que algo novo comece a acontecer na sua vida. Olha aqui para mim, Deus não pede a sua perfeição, Deus pede a sua rendição. Porque tem muita gente que diz assim, você é da igreja, e acha que aquela pessoa tem que ser perfeita. Deus não pede a nossa perfeição, Deus pede a nossa rendição, a nossa entrega. Deus não procura corações perfeitos, Deus procura corações dispostos, disponíveis a se entregar. Enquanto Zacarias questionou, o esposo de Isabel questionou o anjo que disse assim, olha, a sua mulher vai ter um filho daqui a um ano, mas a minha mulher é estéril. E o anjo foi falar, e Zacarias questionou. Enquanto Zacarias questionou, Maria se rendeu. Se renda. Enquanto muitos querem sinais, Deus apenas espera um sim. Talvez o que esteja impedindo muita gente de Cristo nascer, dele dizer um sim, dele se entregar, não seja o pecado visível, mas o controle, o orgulho, o medo de perder o que acha que tem.
Pastor, mas se eu disser sim, se eu me entregar, eu vou perder isso, vou perder aquilo. Você não tem nada. Sem Cristo você não tem nada. Você só tem alguma coisa se você estiver com Cristo. Você está comigo aqui? Amém? Pode ser que nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui e esteja tocando em áreas da tua vida nesse momento que você tem evitado, relacionamentos, escolhas, pecados escondidos, coisas que você não quer que seja tratado e que Deus quer tratar na tua vida. Deixa eu te falar uma coisa com muito carinho e muito amor. Deixa eu te falar isso. Enquanto houver resistência da sua parte, você não vai saber o que é um novo nascimento. Você não vai entender essa data. Você não vai entender o Natal. Por mais que você o celebre, mas você não vai conseguir entender e vai permanecer nas trevas, porque a luz quer resplandecer. Mas quando você disser sim e se entregar, o céu vai se mover. Por quê, pastor? Porque todo nascimento exige espaço. Jesus, Ele entra e nasce na tua vida, e aí uma nova história começa. Espaço. A Sara chegou. Quando o Pedro chegou, o Marco teve que arrumar, Marco e a Gal tiveram que arrumar o quarto, berço, guarda-roupa, roupa. Tinha que abrir um espaço para ele. Está chegando. Revolucionou a casa. Aí você imagina, agora chega a Sara. Mais uma revolução. Teve que encontrar um outro quarto, preparar o quarto. Tudo isso porque quando Jesus nasce na nossa vida, Ele quer ser Senhor da nossa vida. E nós temos que encontrar esse espaço e dizer: aqui tem tudo para o Senhor. E Deus só ocupa o lugar quando nós nos entregamos. O pai falou aqui: eu entrego a minha filha ao Senhor. Exatamente. E para terminar, queridos, quando ele nasce, tudo começa a mudar. O interior começa a ser transformado. Você percebeu? Você já leu essa história? Você já ouviu essa história já, pastor? Centenas de vezes já ouvi essa história. Celebro o Natal todos os anos, pastor, com a minha casa, minha família, meu esposo, meu filho, meu pai, minha mãe. Você percebeu que o nascimento de Jesus em Maria não foi um nascimento em que todos ficaram ali sabendo? Foi um nascimento silencioso, mas o resultado ou os efeitos desse nascimento foram eternos. Eternos. Assim também é quando Cristo nasce em nós. Com certeza nem todos percebem de imediato. Você entregou a sua vida a Jesus? Aí as pessoas pensam assim: mas eu não vi nada de diferente naquela pessoa. Muita gente não consegue ver de imediato o que começa a acontecer dentro da tua vida, dentro do teu coração. Mas o tempo vai passando, as pessoas mais próximas vão começando a enxergar que algo mudou dentro de você, porque você está sendo transformado. Quando Cristo entra em nós, nem todos percebem, mas começa a haver um realinhamento, não de fora, mas de dentro de nós. Onde antes havia a culpa, essa culpa perde a voz. No lugar da culpa, agora há perdão. Onde antes havia o medo, agora tem fé. Onde antes havia confusão, agora há direção. No passado, o passado perde a força. O presente se renova e o futuro é garantido. A esperança volta a respirar, como coisas poderosas, de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Cristo em nós não é um símbolo,
que eu carrego num cordão com uma cruz, não é um símbolo que eu uso na camisa de um peixe que traduz o cristianismo. Cristo em nós não é um símbolo que eu carrego dentro do carro. Cristo em nós não é um instrumento que nós utilizamos como a Bíblia antigamente, um livro. Não. Cristo em nós é algo muito mais poderoso. É uma transformação diária. Cristo na vida da pessoa. Você quer saber se Cristo está na vida daquela pessoa? Como, pastor? Essa pessoa, cada dia, ela vai sendo transformada. Cristo não nasce em nós para ser um acessório espiritual, que quando eu preciso, eu utilizo. Quando eu preciso, recorro àquele acessório espiritual. Quando eu preciso, então eu vou lançar mão desse acessório. Não! Cristo em nós não é um acessório espiritual. Cristo em nós passa a ser Senhor da nossa vida. Onde Cristo nasce, o deserto começa a florescer. Onde Ele nasce, o vazio encontra sentido. Onde Ele nasce, o improvável se torna possível. É Cristo em nós. Isso significa o que, pastor? Isso significa que os pensamentos mudam, prioridades mudam, reações mudam. Quando Cristo nasce em nós, não é apenas uma experiência emocional. Ah, pastor, eu fui tocado, eu senti isso, eu senti aquilo. Tem gente que quer sentir alguma coisa para dizer sim, para se entregar. Cristo em nós não é uma experiência emocional, é um início de um processo de transformação contínua. Todos os dias Deus se revela trazendo algo novo dentro de nós, transformando a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Você entende isso? Diga assim, graças a Deus. O mundo pode não perceber no primeiro momento, mas quem anda com você vai notar e vai dizer assim: tem vida de Deus dentro dessa pessoa. Cristo nasceu nessa pessoa. O que antes nos dominava perde força. O que antes nos paralisava, agora não paralisa mais. Quando Cristo nasce em nós, não é apenas essa experiência que eu acabei de dizer. É algo que as pessoas começam a ver. A vida dele mudou, as reações dele mudaram, as palavras dele mudaram, os lugares que ele frequenta mudaram, o jeito dele reagir mudou. Enfim, ele antes não perdoava, agora ele perdoa. Antes ele não se humilhava, agora ele se humilha. Antes ele cedia aquilo que a carne dele queria, que o coração dele dizia. Hoje não. Hoje ele não cede mais a sua carne, a sua vontade. Ele cede aquilo que Deus fala com ele. Esse é o Cristo que nasce. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. O nascimento de Jesus na vida de uma pessoa gera transformação. Ele ainda quer nascer hoje na vida de milhares de pessoas, e quem sabe você que está aqui, Ele não queira nascer na sua vida. Ele está falando com você. Talvez você esteja ferido, talvez cansado de tentar, talvez diga assim: ah, foi tarde demais, é tarde demais. Mas a verdade é simples e poderosa. Ele ainda quer nascer em você. Não importa o cenário, não importa o histórico seu, não importa a estação que você está vivendo. Hoje Deus não pede explicações, Ele pede um coração aberto. Se você está com o coração aberto, hoje é o seu dia. Aberto para que Deus, aquilo que Deus está falando para você. Se Maria, meu irmão, meu amigo, minha amiga, pôde gerar o Salvador com um simples sim, você também hoje pode dizer: Senhor, nasce em mim. E quando Ele nasce, a história muda, a vida ganha sentido.
o impossível começa, para a glória de Deus. Vamos ficar em pé? Hoje é o seu dia. Você entendeu bem? A importância e o significado do nascimento? Celebrar algo que não nasceu em mim não tem sentido. Celebrar algo em que eu não quero que aconteça na minha vida, que sentido tem? Eu dizer, Jesus nasceu, e Ele nasceu para nos salvar, é o plano, é o propósito. E aí você vai dizer o quê? Eu quero dizer sim para Ele, pastor. Eu quero dizer como Maria falou, eis-me aqui. Eu quero entregar a minha vida para que o Senhor possa fazer o que o Senhor quiser. Eu já encontrei pessoas que disseram assim para mim, pastor, eu já entreguei minha vida. Você já? Sim. Como? De que forma você entregou sua vida? Não, eu entreguei minha vida, meu coração é dele. Eu creio nele. Você fez uma aliança com ele? Você se tornou seguidor dele? Não, o que o senhor quer dizer com isso? Ele chama para você ser discípulo dele, seguidor dele. Ele convidou Maria para que o propósito do Pai se cumprisse na vida de Maria. Ele está te chamando hoje para que o propósito do Pai na tua vida se cumpra. E talvez você esteja protelando isso. Aquela pessoa disse assim para mim, não, mas eu vou na minha igreja todo domingo. Qualquer religioso faz isso. Falei para essa pessoa. Qualquer religioso vai na sua igreja ou na igreja, numa igreja, aos domingos. Cumpre o seu papel de religioso. Mas a sua vida, o que você tem experimentado de Cristo na sua vida? Ah, Deus tem me dado isso aqui. Não estou falando de bênção, porque Deus abençoa todo mundo. Eu estou falando da sua experiência. Quais são as experiências que você está tendo na tua vida de transformação, de mudança? Eu ainda não olha só, eu ainda não cheguei nesse nível. Eu disse, pois é porque ele ainda não nasceu no seu coração. Porque quando ele nasce, quando você entrega, quando você diz sim, a sua vida começa a ser transformada por dentro. E naquele momento aquela pessoa disse assim, eu não tinha esse entendimento. Aí eu falei, esse entendimento não é meu, esse entendimento é da palavra. É Ele que fala isso. No final, eu fiz um apelo a Ele. Que tal você, nessa noite, ou nesse momento aqui, eu estou usando porque nesse momento eu estava conversando com Ele. Que tal você realmente se entregar para Ele? Dizer agora sim, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser um servo Teu. Aí Ele falou assim, eu vou pensar o que o Senhor está falando. Dispensa. Ele resistiu ao convite do Senhor. Enquanto você resiste, Ele não nasce. Não há transformação. Porque Ele não nasceu. Tem muita gente dentro da igreja em que resiste e por isso não tem transformação. Dança. Eu queria que você fechasse seus olhos. E que nesse momento, você refletisse agora,
Espírito Santo falou com você. Você precisa dizer um sim para Deus nessa noite. Agora é a hora de você entregar, de voltar. Você já até teve, mas você não está mais. Mas nessa noite Ele te convida a voltar. E se você que é um religioso, mas nunca entregou, nunca disse um sim verdadeiro, não vive uma experiência de transformação na tua vida, esse é o momento. Agora é uma excelente hora, um excelente momento para você falar assim para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu quero me entregar ao Senhor, eu quero ser um servo do Senhor, eu quero ser uma serva do Senhor e começar a viver transformações na minha vida, em nome de Jesus. Se você quiser fazer isso agora, não resistindo, se você desejar fazer isso, eu quero orar pela tua vida. E aí eu quero lhe pedir que você deixe o seu lugar e venha aqui na frente. Você deixa o seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Deixa o seu lugar e vem. Você tem dificuldade, peça alguém que está do teu lado. Vamos lá comigo. Eu quero me apresentar hoje ao Senhor. Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor. A partir de hoje minha vida será assim. Eu vou caminhar com o Senhor. Eu vou ser discípulo do Senhor. Eu vou fazer aquilo do seu plano do Senhor para a minha vida. Mas se você quer, venha. Nós estamos te aguardando.